Bom, então a gente vem falando aí da importância da cadeia de suprimentos, o quanto que ela vem contribuindo para aperfeiçoar o sistema de distribuição e circulação de materiais na organização, conseguindo reduzir custos e aumentar a qualidade, melhorar a qualidade, tá? Mas para isso, as empresas precisam imprimir algumas mudanças, né? Então, quais são as mudanças necessárias para que esse processo possa acontecer de fato nas organizações? Primeiro, o foco interno para o foco do cliente, né? Entender, compreender o que o cliente quer, gosta, né? Parece óbvio isso, mas eu ainda vejo muitas empresas relutantes em relação a atender o cliente, tá? Eu faço muita consultoria em restaurantes e vejo que os restaurantes, né? Tem muito dono de restaurantes que quer cumprir a sua receita e quer fazer com que a sua receita, né, seja aceita pelo cliente, não o contrário, né? Não é ele adaptar a receita ao cliente, quer que o cliente se adapte à sua receita. Tá? E isso pode ser aí um tiro no pé, né? Porque nem sempre aquela pizza que você considera saborosa é considerada saborosa pelo cliente. Portanto, o foco no cliente passa a ser uma essência dos negócios nos dias atuais, né? O cliente está mais exigente, ele conhece mais os seus direitos, tá? A competição hoje é muito maior e, portanto, não dá para você trabalhar com produtos padronizados, né? Então, isso vai exigir uma capacidade muito grande, né, das empresas se adaptarem, sair de uma orientação funcional para um resultado global, por isso a ideia de integração, sair de transações, que é atividades específicas em cada área, para uma perspectiva de processo. Cada área acaba tendo sendo um elo na cadeia de produção, né? Então tem que conhecer bastante a ideia, essa noção do cliente interno. A ideia de comando e controle para o empoderamento, né? Esse conceito do empowerment, que é empoderar os setores, o setor de compra tem que estar bastante empoderado, né? Lembrando que empoderamento envolve informação e qualificação. Não adianta eu estar qualificado sem ter informação, não adianta eu ter informação sem ter qualificação, tá? Depois, os custos locais, e tem que se pensar agora os custos totais, né? Lembrando que hoje a economia é toda articulada, então o dólar acaba tendo aí um peso muito importante na no custo dos insumos, né? Então tem que pensar nessa perspectiva, tá? Depois respostas mais de longo tempo, né? Então você tem aí um processo mais lento, enquanto agora você é exigido respostas mais rápidas, um processo mais acelerado, né? Então a empresa tem que se adaptar a esse novo ritmo, né, de mercado. E a logística, portanto, vai contribuir nessa área de distribuição, né, para que haja essa distribuição. Tem que se fazer o planejamento da produção, né? Então, eu tenho que atender uma distribuição determinada, por isso eu tenho que planejar minha produção, né? Então, eu tenho vendas, primeiro demanda de mercado, depois vendas, essas vendas vão exigir distribuição e eu tenho que condicionar essa distribuição à minha produção. Portanto, né, o que se fala em gestão da produção, o chamado PCP, Planejamento e Controle da Produção, tem que ser vinculado a essa área de distribuição, que por sua vez vai checar se os fornecedores poderão atender a essa demanda por meio de suprimentos e das compras, né? Então aí, por isso o ponto de venda, momento exato que você tem que comprar, qual é o tempo exato da compra, né? Depois fazer a comunicação, o produto e o preço, né? São as 4 variáveis aí importantes que nós vimos lá em lote econômico de compras, né? Ponto do pedido, né? Custo que se tem para realizar as compras, etc. Aí o processo integrado, que vai envolver todos esses elos aí, né?
Então, começando aí na parte de baixo, a manufatura e suprimentos, né, que vai ter uma determinada demanda que é vinculada ao pedido, né, de quem vende, depois a capacidade de entrega, tá? E essa capacidade de entrega vai ter lá o primeiro fator da corrente, que vai ser a relação com os fornecedores, né? Então, eu tenho que calcular a capacidade da minha entrega já naquele momento lá da capacidade do meu fornecedor me entregar matéria-prima, né? Então, é um ciclo que o gestor tem que saber dominar, compreender como ele funciona, tá? Por isso é integrado. E aí, né, a busca de vantagem competitiva aí pela logística, produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, né, no momento certo, na hora certa, né, e no menor custo, tá? Então, é por isso que nós trabalhamos aí com vários aspectos que estão voltados para esse modelo aí, né, de vantagem competitiva, né? O produto certo, ou seja, aquilo tem que ser, né, aí nós vimos lá no tema 6, né, não, desculpa, no tema 5, né, produtos que se complementam, né, que são produtos dependentes, demanda independente, demanda independente, né, portanto, o produto certo. Então, você não vai comprar uma quantidade muito grande de parafusos e comprar uma quantidade bem abaixo de ferragem, né? Então vai ficar lá estocado o parafuso e vai faltar ferragem. Então tem que ser produto certo, né? Tem que ser no lugar certo, ou seja, tem que ser direcionado para o processo produtivo exato, né? A área, unidade de produção exata, então lugar certo, portanto tem que se fazer esse acompanhamento, por isso a ideia de ser integrado, né? Na quantidade certa, então por isso que a gente calcula o lote econômico de compras, né? A hora certa de se comprar, então por isso se calcula o ponto de pedido, tá? E no menor custo, né? Que envolve todos aqueles cálculos que nós fizemos, né? Então a área de logística também vai abordar as questões que nós vimos aí na gestão de recursos materiais. Bom, a logística hoje, né, como se dá principalmente aí em regiões metropolitanas do Brasil, né, nós temos um problema muito grande que é o trânsito, né? Esse tráfego é complicado, isso diminui muito a produtividade. Você tem uma mão de obra que já chega cansada, né? Cansada por quê? Porque já ficou 3 horas no trânsito, né? Seja no engarrafamento, seja esperando um ônibus, metrô lotado, enfim, uma série de problemas que fazem parte do dia a dia das metrópoles brasileiras. E para evacuação de suprimentos, né, para transporte de suprimentos, isso acaba sendo mais prejudicial ainda. Você tem áreas em que, no horário comercial, caminhões não podem trafegar, tá? E isso compromete as unidades de fábrica. Portanto, as unidades hoje fabris, elas estão se deslocando para cidades de porte médio, porque tem condições de dar suporte, porque eles precisam, e não tem esse problema tão grande de deslocamento, né? Então, é um fator que compromete bastante a produtividade do Brasil, né? Essa logística hoje aí, principalmente baseada aí, né, no modal rodoviário. E aí nós temos esse diagrama que mostra como se dá a relação entre os recursos, né? Então, na primeira parte, lá em cima, nós temos os departamentos de materiais, de patrimoniais, capital, humanos, tecnológicos, né? São os departamentos. A área de materiais, né? O rosa. Você tem aí a área de estoque, tá? E essa área de estoque tem setores, né, de materiais auxiliar, de matéria-prima, de produtos em processo, também em produtos acabados, né? Então, aqueles são os estoques que envolvem uma unidade de fabricação, tá? Nessa relação, principalmente aí de materiais auxiliares e matéria-prima, nós temos a atividade de capital, que está em laranja e, portanto, vai envolver o setor de compras e o relacionamento com os fornecedores, né? Em verde, a parte patrimonial, onde estão as instalações,
os equipamentos e o prédio, o terreno, ou seja, é a parte de bem de capital, capacidade de produção, né? E que está aí em amarelo o papel da logística, integrando basicamente os produtos acabados para chegar até o cliente, né? Então você tem aí a logística interna, o relacionamento com o fornecedor, e a logística externa, o relacionamento com os clientes, tá? Então essa interface envolvendo esses dois tipos de logística, a movimentação de materiais internamente e a distribuição desse material, né, desses materiais para os clientes, tá? Então, da perspectiva que você tinha aqui, essa perspectiva mais específica, menos integrada, tá? Aqui você já passa a ter um fluxo de logística mais integrada, né? E aí você tem o relacionamento que já está tudo aí basicamente laranja, né, mostrando que existe um fluxo de trabalho, tá? Então você tem aí pesquisa de transações, pesquisa de mercado, que vai dar a orientação, né, e indicar como que deve ser o ritmo da produção, né, o tamanho de mercado, né, e também a participação de mercado, tá? Isso vai envolver o ritmo da produção, tá? E vai alimentando de informações até chegar lá na relação, né, com os fornecedores, o nível de estoque, o setor da produção, da armazenagem, da entrega do cliente, né, e do estoque lá do cliente, né, que no caso pode ser um atravessador ou um varejista ou cliente final, né? Então aqui você tem uma relação invertida, né? Colocando que a perspectiva inicial de demanda vai se dar essencialmente a partir do cliente, né? A partir da pesquisa de mercado, que é o ritmo que o cliente vai ditar sobre, né, a produção e, consequentemente, ao armazenamento, à estocagem e o relacionamento com os fornecedores, tá? E aí, essa interface aí do sistema logístico, você tem, né, a ideia de integrar essas diversas áreas, tá? Então, na produção de atividades, né, na produção em que vai envolver aí setores específicos, né, envolvendo a produção e a logística, tá? Você tem um controle maior da programação da qualidade da produção, né? O planejamento de localização detalhado, industrial, manutenção e suprimentos da equipe, né? Equipamentos e manuseio. Então você tem uma logística mais voltada aí para os clientes internos, né? Então nessa coluna aí à esquerda, você tem basicamente o relacionamento com os clientes, a clientela interna, o cliente interno, né? E na coluna da direita é mais mesmo o relacionamento com o cliente externo, portanto envolve aí a atividade de marketing, né? Pensando que a cadeia de suprimentos tem que estar interagindo com todos os setores da empresa, portanto o setor de marketing é que vai, né, indicar, né, nós vimos no diagrama anterior, né, o ritmo do mercado, a dinâmica do mercado, tudo isso é monitorado pelo setor de marketing. Esse feedback quem oferece é o marketing. Portanto, padrões de promoções, de propaganda, pesquisa de informação de mercado, né, pesquisa sobre embalagem, né, tudo isso é uma demanda que é detectada pela área de marketing, tá? Então você tem basicamente essas duas colunas aí, né, em que o papel da logística vai ser atender a demanda interna, o cliente interno, né, os setores da empresa, e o cliente externo tendo aí a principal referência, o setor de marketing. Aí a composição de custo e margem de uma empresa industrial típica, né? Então, você tem basicamente aí
o custo de margem de 8% na área de lucro, né? O custos logísticos que vai caracterizar 19%, né? Custo de marketing 20%, cada vez mais vem crescendo esse custo, né? Principalmente aí com as novas mídias, né? Com mais pesquisa de mercado que se precisa fazer, e o custo de produção, tá? Então, né, basicamente uma fábrica tem um retorno aí, uma margem de lucro aí de torno de 8%, né? Referente ao investimento que é feito por ela, tá? Bom, aqui nós temos um outro diagrama mostrando o diagrama 4Ps lá do Porter, né? Produto, promoção, preço e praça, lá em cima, né? Então, é aquilo que o marketing já coloca, né? Então, a gente passa a ver agora como que a logística ela tem uma interface grande com o marketing, né? Tem que conhecer bem o produto, verificar qual tipo de promoção é possível ser feita e entregue, né? Qual vai ser a praça a ser atendida e o papel que ela vai desempenhar para a redução do preço, tá? Então, são lá os 4 P's que o Porter coloca e que vão servir de referência também para o setor de logística, né? E aí a logística integrada, visando integrar serviço ao cliente, compras e vendas, setor de estoque, que é a nossa área essencial que a gente está estudando, o processamento de pedidos, que também é uma área importante que a gente está observando, o serviço ao cliente, principalmente, né, no que se refere aí ao atendimento, né, o sistema de atendimento ao cliente, e também o serviço ao cliente voltado aí para o pós-venda, o suporte, né, o tipo de garantia que a empresa oferece para o cliente, tá? Então, mostrando o quanto que a área de marketing exerce um papel de referência para os modelos conceituais de logística integrada. E visando, portanto, aí, alcançar sucesso do cliente, né? Ou seja, o cliente ficar bem satisfeito, satisfação do cliente, a integração interna, né? A busca de maior interface entre os setores da empresa, integração externa, recebendo feedback do cliente, processos baseados no tempo, né? Então, atendendo de acordo com a demanda, a mensuração abrangente, ou seja, criar mecanismos de indicadores, né, para verificar se a empresa está melhorando o seu desempenho ou não, tá? E o benchmarking, que é pegar boas práticas, experiências de outras empresas e adaptar essas experiências para as suas organizações, tá? Então, aquilo que a ideia de benchmark é você não ficar inventando a roda, né? É não ficar tendo que inventar aquilo que já está pronto, né? Então, é pegar boas práticas, experiências e não copiar, mas se inspirar nas boas práticas das empresas, né? Então, o conceito aí de benchmark. Bom, e para fechar esse tema, né, baseado aí principalmente nesse conceito de logística e cadeia de suprimentos, tá? Nós temos aí um estudo de caso da DHL, que é uma empresa alemã, né, voltada aí para a área de transporte, né, entrega de documentação, né, ou seja, os Correios alemão, né, que tem lá o seu histórico, né, e serve aí de exemplo, né, na sua prática. Então é interessante que vocês dêem uma lida sobre as características da DHL. Poderia ser também Correios do Brasil, a FedEx norte-americana, tá? Que tem aí, cumpre basicamente aí o mesmo papel na área de logística, né? Então, cada vez mais, hoje o Correio, principalmente aí com e-commerce, acaba tendo um papel estratégico de logística, né? Não é mais aquela empresa que só entrega carta e conta. Hoje tem um papel aí importante para viabilizar muitos negócios, né? Vamos pensar o que seria o Mercado Livre sem os Correios, né? Seria assim impraticável aqui no Brasil,
Portanto, a DHL também tem esse papel importante a ser cumprido. Tá? Então, fecha aí com esse exemplo de uma empresa que atua no ramo de logística, muito importante para viabilizar muitos negócios, principalmente na Alemanha e no comércio ali europeu. Tá? Um grande abraço a todos. Daqui a pouco a gente retoma, continuando ainda com o tema 8, entrando mais especificamente em cadeia de suprimentos. Tá?